A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, onde nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada dia um pouquinho, e nós refletimos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Senhor, enche o nosso coração com o Teu Espírito, para que nós possamos não ver apenas as letras, mas para que nós possamos ver a Tua vontade nessas palavras. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E, sem mais delongas, vamos para Números 26. Na realidade, Números 28, do 16 até o 29, 40. Que diz o seguinte: No 14º dia do primeiro mês, celebrem a Páscoa do Senhor. No dia seguinte, o 15º do mês, terá início uma festa de 7 dias, durante os quais ninguém comerá pão feito com fermento. O primeiro dia da festa será um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Apresentarão ao Senhor como oferta especial um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Os sacrifícios serão acompanhados de uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Apresentem essas ofertas além dos holocaustos habituais da manhã. Esta é a forma como devem preparar, em cada um dos 7 dias de festa, a oferta de alimento apresentada como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Será apresentada além do holocausto habitual e das ofertas derramadas. O 7º dia da festa será outro dia oficial de reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Durante a festa da colheita, quando apresentarem ao Senhor seus primeiros cereais novos, convoquem um dia oficial para a reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Nesse dia, apresentem um holocausto adicional como aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Será acompanhado de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode para fazer expiação por vocês. Prepare esses holocaustos adicionais junto com suas ofertas derramadas, além do holocausto habitual e da oferta de cereal que acompanha. Cuidem para que todos os animais sejam sem defeito. No primeiro dia do 7º mês, celebrem a festa das trombetas. Convoquem um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Nesse dia, apresentem um holocausto como aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Será acompanhado de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, 6 quilos para o novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Esses sacrifícios especiais são um acréscimo aos holocaustos mensais e habituais que serão apresentados como as ofertas de cereal e as ofertas derramadas prescritas que os acompanham. São uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. No 10º dia do 7º mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia, o dia da expiação, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho habitual. Apresentem um holocausto como aroma agradável ao Senhor. Será constituído de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Os sacrifícios serão acompanhados de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. 6 quilos de farinha da melhor qualidade para o novilho, 4 quilos de farinha da melhor qualidade para o carneiro, e 2 quilos de farinha da melhor qualidade para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado. Esta oferta é um acréscimo à oferta pelo pecado apresentada para fazer expiação e ao holocausto habitual, com a oferta de cereal e as ofertas derramadas que o acompanham. No 15º dia do 7º mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia, não façam nenhum trabalho habitual. É o início da festa das cabanas, uma festa de 7 dias em homenagem ao Senhor. No primeiro dia da festa, apresentem um holocausto como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor.
será constituído de 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios será acompanhado de uma oferta de cereal e de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. 6 quilos para cada um dos 13 novilhos, 4 quilos para cada um dos 2 carneiros, e 2 quilos para cada um dos 14 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No segundo dia da festa, sacrifiquem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilho, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de uma oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No terceiro dia da festa, sacrifiquem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No quarto dia da festa, sacrifiquem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No quinto dia da festa, sacrifiquem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do sacrifício habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No sexto dia da festa, sacrifiquem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeitos. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No sétimo dia da festa, sacrifiquem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Lembrando que isso é para toda a comunidade era bem grande. Então, eram lá 2 milhões de pessoas. Então, apesar de parecer lendo um número grande de animais, era para um número bem grande de pessoas também. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual como oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No oitavo dia da festa, declarem uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia. Apresentem um holocausto como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O sacrifício consistirá em um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual, com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. Apresentem essas ofertas ao Senhor em suas festas anuais. São um acréscimo aos sacrifícios e ofertas que vocês apresentam e ao cumprirem votos ou ao realizarem ofertas voluntárias, holocaustos, ofertas de cereal, ofertas derramadas e ofertas de paz. Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Lucas 3, do 23 até o 38. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Então agora começa verdadeiramente o ministério de Jesus. E aqui a gente começa com uma genealogia de Jesus. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate era filho de Levi, Levi era filho de Melque, Melque era filho de Janai, Janai era filho de José, José era filho de Matatias, Matatias era filho de Amós,
Amós era filho de Naum. Naum era filho de Esli, Esli era filho de Nagai, Nagai era filho de Maate, Maate era filho de Matatias, Matatias era filho de Semei, Semei era filho de Joseque, Joseque era filho de Jodá, Jodá era filho de Joanã, Joanã era filho de Ressa, Ressa era filho de Zorobabel, Zorobabel era filho de Salatiel, Salatiel era filho de Neri, Neri era filho de Melque, Melque era filho de Ade, Ade era filho de Cozã, Cozã era filho de Eumadã, Eumadã era filho de Er era filho de Josué, Josué era filho de Eliezer, Eliezer era filho de Jorim, Jorim era filho de Matate, Matate era filho de Levi, Levi era filho de Simeão, Simeão era filho de Judá, Judá era filho de José, José era filho de Jonã, Jonã era filho de Eliaquim, Eliaquim era filho de Meleá, Meleá era filho de Mená, Mená era filho de Matatá, Matatá era filho de Natã, Natã era filho de Davi. Davi era filho de Jessé, Jessé era filho de Obed, Obed filho de Boaz, Boaz era filho de Salmão, Salmão era filho de Naasson, Naasson era filho de Aminadab, Aminadab era filho de Admim, Admim era filho de Arni, Arni era filho de Esrom, Esrom era filho de Pérez, Pérez era filho de Judá, e Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaque, Isaque era filho de Abraão, e aí Jesus vem da promessa de Abraão. Abraão era filho de Terá, Terá era filho de Naor, Naor de Serug, Serug era filho de Ragaú, Ragaú era filho de Faleque, Faleque era filho de Éber, Éber filho de Selá, Selá era filho de Cainã, Cainã era filho de Arfaxade, Arfaxade era filho de Sem, Sem era filho de Noé. Noé era filho de Lameque, Lameque era filho de Matusalém, Matusalém era filho de Enoque, Enoque era filho de Jared, Jared era filho de Malaléu, Malaléu era filho de Cainã, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão era filho de Deus. E aí a genealogia de Jesus até Adão, criado por Deus. Só queria lembrar que aqui pode ser um pouquinho confuso, porque tem alguns nomes que são repetidos. Então a gente viu que existem alguns Josés, né? Então tem esse José aqui. A gente vai ter mais José, outro José aqui. A gente vai ter a gente vai ter Levi aqui, por exemplo, mas esse Levi não é dos filhos dos levitas, porque esse Levi era filho de Simeão, que era filho de Judá. E Levi, que era dos descendentes de levitas, era o irmão de Judá. Então ele não poderia ser filho de Judá. Esse Levi aqui é outro Levi. Então Jesus não era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá, que era da tribo do rei Davi, que vem aqui de Obed, de Boaz, que tem a história lá do livro de Esther. Perdão, no livro de Ruth. Então a gente vai ter, então só tomem cuidado com essas pessoas, porque a gente tem que ver exatamente quem era o filho de quem. Então acho que tem um outro Jacó aqui também. Tem aqui um outro Judá. Tem um Judá que era filho de José. E aqui a gente tem Judá, que é o filho de Jacó. Então mesmo aqui quando eu estava falando de Judá e de Levi, eles ainda eram bem depois do Judá, que era irmão de Levi. Esse aqui era realmente o irmão de Levi. Então, quando a gente lê a genealogia, a gente só tem que tomar cuidado com isso para a gente saber quem que é realmente a pessoa, porque tinham nomes repetidos, a gente não tinha sobrenomes, então a gente definia quem era filho de quem era quem, através da sua genealogia. Por isso é tão importante a genealogia de Jesus, além de ter a confirmação da promessa que Deus tinha feito para Abraão, a gente também sabe quem que era filho de quem aqui no meio dessa história. E aqui você tem diversas pessoas que aparecem na Bíblia. A gente tem Davi, a gente tem Obed, a gente tem Boaz, a gente tem diversas pessoas aqui que têm histórias na Bíblia. No Antigo Testamento a gente tem diversas histórias que mostram que Deus estava no controle da história de Jesus, que Deus estava sempre guiando essa história para que o Salvador chegasse e salvasse a nossa vida, salvasse a humanidade.
Agora sim, Salmos 62, do 1 ao 12. Para Gedutum, regente do coral, Salmo de Davi. Em silêncio diante de Deus minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza onde jamais serei abalado. São tantos os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar de minha posição elevada, têm prazer em contar mentiras, diante de mim me elogiam, em seu coração, porém, me amaldiçoam. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Se fosse colocado numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio de extorsão, nem ponham suas esperanças em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não façam dela o centro de sua vida. Deus falou claramente e eu ouvi várias vezes. O poder, ó Deus, pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. Aqui é interessante porque a Bíblia nunca condena a pessoa a ser rica. Ela fala dos perigos da riqueza. Ela fala que é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Isso ele coloca que é mais difícil, mas não impossível. Então, e em vários outros momentos, Deus trata a riqueza como sendo algo bom, contanto que não entre no coração da pessoa. Quando aquele homem rico veio falar com Jesus que ele cumpria todos os mandamentos e que o que ele poderia fazer para conseguir a vida eterna, Jesus disse assim: Você já cumpre tudo, só falta uma coisa: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus sabia que no coração daquele homem a riqueza estava acima de Deus. E aqui, nesse salmo, mais uma vez diz sobre isso. Se suas riquezas aumentarem, ou seja, não é problema se suas riquezas aumentarem, contanto que não façam delas o centro de sua vida. E aqui entra novamente a questão da idolatria, a questão de não colocarmos nada acima de Deus. Riqueza é algo que comumente a gente vê as pessoas colocando acima de Deus, acima da própria família, acima de pais. A gente já viu notícias de pessoas que mataram os pais por conta de dinheiro. Então, nós temos que tomar cuidado com a riqueza. Certamente retribuirás a cada um conforme suas ações. E por fim, Provérbios 11, do 18 ao 19. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. E com isso nós terminamos a leitura de hoje. Espero que essas palavras tenham edificado a sua vida e que você continue refletindo nelas para que continue falando mais na sua vida. Vamos fazer uma oração para terminar? Senhor, obrigado por mais essa leitura, obrigado por mais essa oportunidade de te conhecer e de saber aquilo que nós precisamos para nos tornar mais parecidos com Cristo. Nos ajude nessa jornada, abençoando para que nós possamos negar a nossa própria carne, abandonar o pecado, cada dia mais nos parecer com Cristo, cada dia mais pertencer ao reino seu. Senhor, abençoa-nos nos nossos afazeres, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos afazeres domésticos, em tudo que nós vamos fazer, para que o Senhor seja o nosso guia, nosso escudo, nosso protetor, aquele que nos lidera para a vitória. Abençoa aqueles que estão doentes, Senhor, para que o Senhor possa trazer cura, possa trazer alívio, possa trazer refrigério, para que o Senhor seja nosso escudo, nossa fortaleza. Senhor, aquele que nós podemos sempre contar, como a sua palavra sempre tem nos dito. Abençoa aqueles que estão passando por necessidade, que precisam de uma porta de emprego, que o Senhor abra essa porta para que o Senhor traga o sustento, para que o Senhor sempre guie seu povo, Senhor, debaixo das tuas asas cuidadosas e protetoras, Senhor. Fica conosco mais esse dia, isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe no seu dia, que tudo que você fizer prospere, que
você lembre sempre que a sua vida é um reflexo da glória de Deus e por conta disso nós devemos fazer tudo para glorificar ao nome do Senhor e não desonrar o seu nome. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.